Olá a todos, estamos para mais um Vamos e hoje com um tema muito bom e um tema que é um tema de sempre, um tema de todos os dias e que muitas vezes até rezamos mais ou falamos mais na altura do 1 de novembro, todos os santos, mas que agora vamos falar por causa do que aconteceu este fim de semana, não é? Pá, Nuno, o que é que se passou este fim de semana? Então, este fim de semana foi finalmente, porque tinha sido, já estava, pelo menos do Carlo Acutis, estava calendarizado no Jubileu da Adolescência, no domingo de Pascuela, mas como todos nós recordamos, na segunda-feira de Páscoa o Papa Francisco faleceu e por isso todo esse calendário depois foi reestruturado, foi renovado. Na altura nem sequer tínhamos Papa, né, no domingo de Pascuela. Então depois foi calendarizado, foi marcado para este dia 7 de setembro a canonização de dois jovens, um do início do século XX, o Pier Giorgio Frassati, e outro no final do século XX, ou já no princípio do século XXI, o Carlo Acutis, que se calhar é muito mais conhecido porque a sua vida é mais parecido com as nossas vidas, não é? Tu és mais novo, mas se tivesse aqui o padre Mendo, eu diria, o Carlo Acutis nasceu um ano antes de ti, por isso tem a mesma idade que tu. E é o primeiro santo mais novo que eu. Eu sei que quando nasceu, não, já estava no pré-seminário, sim, mas pronto, mas já nasceu em era... 91, não foi? Por aí? Ele nasceu em 89. 89? Não, em 91, sim, ele morreu em 2006, sim. Com Então 15 tinha um ano, anos, sim. Então já estava mesmo no pré-seminário e o Padre Mendes é um ano mais velho, por isso tu ainda és mais novo, ainda não tens nenhum santo mais novo que tu, ainda tens que esperar uns tempinhos. Mas pronto, mas foi uma festa muito, muito emotiva, ou seja, pela primeira vez que eu me lembro, né, estavam os pais do santo, né? Nem nos pastorinhos aconteceu? Não, de todo. Pois. Não, a canonização foi agora, mas a beatificação... Não, também foi no final do século XX, sim. Por isso foi assim a primeira vez que os pais estavam na canonização, pelo menos assim nos tempos modernos. E além disso estavam os irmãos gêmeos que têm neste momento a idade que ele tinha quando foi para o céu. Por isso foi e estava também uma das pessoas que leu a primeira leitura. Foi o irmão. Em inglês. E uma das pessoas que leu a oração dos fiéis foi aquela que recebeu o milagre da canonização, da Costa Rica, que estava a andar de bicicleta, julgo eu, não é? Caiu e ficou com o cérebro completamente estilhaçado e que os médicos diziam não vai sobreviver, mas se sobreviver vai ficar vegetativo, não vai ter condições nenhumas para. Eu acho que aquilo foi ali perto de Firenze, perto de Florença, por isso é relativamente perto de Assis também. Então acho que a mãe, muito devota, foi a Assis, onde estava sepultado o Carlo Acutis, e rezou pela sua filha, e passado 2 ou 3 dias ela levantou-se e acabou. Levantou-se e estava tudo bem. Então estava também a ler uma das orações dos fiéis e dava para ver na fotografia assim uma zona aqui do crânio assim meio deformada, porque deve ter sido essa zona aí que sim, ficou toda destruída, e estava... Por acaso eu não ouvi, ou seja, só vi a fotografia, mas para ler no Vaticano tem que se ler sim, bem, tem que ter uma boa projeção de voz, uma boa dicção. Por isso foi um momento muito próximo, muito familiar, ou seja, desde sempre, mas de uma forma muito, muito viva e muito, muito repetida, desde João Paulo II, que temos desde o Concílio Vaticano II, o chamamento universal à santidade, ou seja, tudo isso é-nos dito desde sempre, todos na Carta de São Paulo os Colossenses, talvez, não sei, aos Coríntios, todos fomos chamados a sermos irrepreensíveis e santos, né, na sua presença. Por isso esta lógica da vida cristã de ser a santidade, é preciso sermos muito, muito surdos ou termos muitos bloqueios para não perceber que é mesmo para todos, mas o facto de celebrarmos esta proximidade, não é?
humana e cultural e espiritual, reforça este chamamento. O Papa Francisco usava os santos da porta do lado, não é? Os santos da vida cotidiana, e é por aí. Por isso eu acho que foi, espero eu que eu, uma vez, já disse isso, eu nunca sei dizer isto de uma maneira bonita, ou seja, vai parecer mal, mas façam o desconto e tentem ver só a parte bonita que eu vou dizer. Um dos meus santos de maior devoção, mais antiga, era o Santo António, né? Que toda a gente conhecia e era fácil, mesmo não conhecendo quase nada da história dele, mas a devoção e as imagens em todas as igrejas e o Santo António era facilmente conhecido, até porque era português e tudo. E eu lembro já adolescente, ao entrar uma vez na Sé, e a dizer-me, a Sé normalmente entrava-se no guarda-ventos, entrava só pela porta do lado direito, porque a porta do lado esquerdo estava constantemente fechada, não é? Agora não, agora já se entra e sai de cada uma das portas, mas não era muito comum para entrar e para sair, como saía sempre daquele lado, eu não ia pelo outro lado, onde está a Pia Batismal. E eu lembro de uma vez, numa visita guiada, dizer, olha, esta é a Pia Batismal da Catedral, foi aqui que Santo António recebeu o batismo. E para mim, olhar para a pedra, imaginar o bebé Santo António, e eu saber que também tinha sido batizado também numa pia batismal de pedra normal da minha igreja. Por isso, eu naquele momento de adolescente, e se calhar como adolescente era meio parvo, agora já sou completamente, não é? Mas a primeira ideia que veio foi, mas ele recebeu tudo aquilo que eu recebi. Ou seja, ele não é melhor do que eu, ou seja, na base, naquilo que recebeu de Deus, recebemos todos o mesmo. Claro que ele é muito melhor do que eu, depois a forma como viveu essa fé e como foi agraciado por Deus com tantos dons para bem de toda a igreja no seu tempo. Mas foi engraçado que a primeira percepção que eu tive ao olhar para aquela pedra foi o trazer a vida do santo, não é? Que já tinha quase 1000 anos, não é? A vida do santo até a minha própria vida, e por isso identificar-me com esses dons de Deus, não é? Para todos nós podermos viver a santidade naquilo que é a nossa história. Por isso, agora, celebrar a canonização de santos relativamente novos, ou seja, já vivi mais, se calhar já vivi tanto como os dois juntos, ou mais do que os dois juntos, não é? Pois, mais do que os dois juntos, não é? Por isso, e também como juízo para a minha vida, não é? E como juízo não para me condenar, mas juízo para me converter, juízo para me abrir, porque objetivamente tudo aquilo que eles fizeram, tudo aquilo que eles viveram, eu posso dizer que também vivo. Ir à missa todos os dias. Há 30 anos que vou à missa todos os dias, rezar o terço todos os dias. Sim, posso dizer, não é todos os dias destes 30 anos, mas sim, mas frequentemente confessar-me, com certeza, saber a doutrina, com certeza, anunciar o Evangelho, com certeza. Mas onde é que está a pureza de coração? Onde é que está a confiança absoluta em Deus? Onde é que está essa totalidade da entrega? Às vezes, mesmo assim, eu tenho muitas barreiras, muitas prisões, não é? Mas perceber que este é o caminho, né? Que este é o caminho da santidade. Por isso, para mim foi particularmente assim, emotivo, né? Ver os pais, ver os irmãos, ver aquela alegria toda, com gente de todo o mundo. Então, acho que 70 mil pessoas. Pá, aí sim. Eu estava a base, aquela das cadeirinhas, tudo certinho, tudo cheio. A praça estava toda cheia, percebia-se que as pessoas estavam mais compactas, porque havia ali um nichozinho no final da praça de São Pedro que estava um bocadinho livre, mas era porque as pessoas estavam... Depois na rua, não é? Mas depois, a seguir à fronteira do Vaticano, né, assim estava a via della Conciliazione, não estava à metade, mas perto disso. E por isso eu acho que muito tem a ver com o anúncio em língua portuguesa no Brasil, ou seja, o Carlo Acutis tem um culto, tem um conhecimento e uma devoção muito particular no Brasil inteiro, sim. E pronto, além de Itália também, e depois aqui na Europa a partir da sua beatificação. Sim, eu lembro-me nas jornadas ali no Marquês de Pombal, não sei se foi na Via Sacra ou qualquer coisa, falaram de todos os padroeiros, sim. Ou pedir intercessão ou a falar, e quando foi o Carlo Acutis, uns aplausos e uma coisa que foi a partir daí, já tinha a falar muito dele, já percebia que tocava, mas foi a partir daí que eu percebi que tinha uma dimensão
Já mais universal, sim. Muito mais universal. E que, coitado, o Pier Giorgio Frassati acaba por, nestas nossas conversas, perder espaço porque tem 100 anos. Não é? Qual é que é, a meu ver, não é a vantagem, mas uma confirmação ainda maior do Pier Giorgio. O Pier Giorgio já passou 100 anos, ou seja, já quase ninguém o conheceu em vida. Sim. E aqueles que o conheceram já têm 90 anos, já têm muita idade e por isso mais dificilmente poderão transparecer, até porque o mundo em que ele viveu, pelo menos no nosso mundo ocidental, já não é o tom, já não é o geral, não é? Por isso, já há cores e não é tudo a preto e branco. Sim, mas o facto de passarem 100 anos e o exemplo dele continuar muito vivo, eu estive em Turim no ano passado, lá com as equipas de Nossa Senhora, as equipas de casais, e fiquei muito impressionado também pela presença do Pier Giorgio Frassati lá na cidade de Turim, e por isso ele tem essa vantagem de já passarem 100 anos e o seu nome não ser esquecido, né? Já ter passado tanto tempo e aquilo que era o seu exemplo continua a ser inspiração para todos nós. Ao contrário, por isso é que a Igreja é muito prudente e muito sábia nos processos de canonização. Normalmente demoram bastante tempo, que é para se perceber o que é a emoção ainda, o que é a endeusação que às vezes acontece no momento da morte e aquilo que é o verdadeiro culto e a verdadeira devoção e veneração, e como isso vai dando frutos na vida da Igreja. Por isso, às vezes há esse tempo distante. Aqui foi menos de 20 anos, ou seja, não é muito habitual. Ou seja, tivemos o Papa João Paulo II, tivemos a Madre Teresa de Calcutá, mas não foi muito mais do que isso. Ou seja, não tivemos muito mais santos, tirando o Santo António, que foi logo. Mas não é muito comum em 20 anos haver a canonização de alguém, né? Ainda para mais, o Carlo Acutis não tem como é que se diz, o exército de uma congregação organizada e estimulada para viver de acordo com as suas regras, com a sua fonte de inspiração, e por isso também ter ali uma estrutura que consiga também organizar tanto o processo de beatificação como o processo de canonização, que às vezes é muito moroso e muito difícil, e por isso teve que ser tudo organizado na base da família, por assim dizer, ou seja, não na família de sangue, mas na base dos laços de afinidade, dos laços de afeto, de alguém que se chega à frente. Por exemplo, eu não estudei bem quem é que foi o postulador da causa e como é que estava organizada a causa. Sei que na beatificação foi a Diocese de Milão, que é uma das dioceses mais importantes do nosso mundo ocidental, mas mesmo assim para haver esse caminho foi com certeza obra do Espírito Santo, porque também não é muito habitual, não é muito se calhar o facto de não ter escritos também acelera o processo, não é? De ser um miúdo novo. Sim, mas ele tinha muitas anotações. Tinha muitas anotações nos cadernos, no computador e nessas coisas todas. Tinha algumas obras, além de ter sido também... Há alguma obra das coisas dele em livro? Que eu saiba, pelo menos em português, ainda não. Ou seja, há muitas citações de textos que ele dizia, não é? Ele foi catequista 1 ou 2 anos, por isso ainda há muitos testemunhos de miúdos que ouviram a catequese dele. Claro que ouviram como miudinhos, e por isso, mas há muitos testemunhos diretos de algumas expressões, de algumas frases, de algumas coisas que ele ia dizendo. E também já estamos num momento em que havia vídeo, por isso há coisas, não é, que ele foi gravando em vídeo, foi gravando lá nas páginas da net que ele criou, quer seja sobre os milagres eucarísticos, quer seja sobre as invocações marianas. Ele depois fez um trabalho pastoral de acordo com a linguagem, que ele também tinha uma certa inclinação, e ele percebia, intuía que era uma linguagem de futuro, que era uma linguagem mais para chegar a mais longe. Aliás, nós hoje podemos, no site dele, não é? A base que ele fez continua toda igual como ele fez há 20 anos atrás, não é? Claro que agora está muito mais enriquecida com mais coisas, com mais testemunhos, mas a parte dos milagres eucarísticos e dessas invocações marianas, pelo que eu percebi, ou seja, agora posso estar a arriscar, claro que depois aquilo foi traduzido em todas as línguas possíveis e imaginárias, mas a gente percebe que há um padrão comum, são exatamente as mesmas imagens, é exatamente o mesmo layout, é exatamente o mesmo tipo de letra, por isso... quiseram preservar isso, não é? Sim, eu arrisco-me a dizer que foi ele que fez aquilo, ponto. Foi ele que criou aquele tom com os instrumentos que tinha na altura, um miúdo de 13, 14 anos. E dessas frases
soltas que andam por aí, o pá, não tem assim alguma que guarde mais? Há muitas. Ou seja, aquela mais conhecida, que ele falava sobre a Eucaristia ser a autoestrada para o céu. Por isso, para ele era celebrar a missa todos os dias e fazer a adoração do Santíssimo todos os dias, pelo menos 5 ou 10 minutos, era absolutamente necessário e vital para o seu dia-a-dia. Depois há aquela que eu acho que é muito impactante na idade da adolescência, não é? E que ele, adolescente com os outros, dizia de uma maneira muito convicta e feliz, ou seja, às vezes dizer uma coisa destas parece que estamos a ser só do contra, não é? Mas pelo que eu percebi dele, ele dizia aquilo como querer o bem, quando dizia todos nós nascemos originais e a maior parte maior fotocópia, não é? Porque cita essa no domingo. Faz parte, na adolescência, nós queremos sentir-nos parte de um grupo e por isso vamos anulando e queremos ter as mesmas roupas, queremos ter os mesmos hábitos, ganhamos até o mesmo tipo de linguagem, não é? E o Carlo Acutis a dizer não, que é melhor sermos originais. E depois tem muitas coisas também sobre a confissão, em que ele, já estamos a falar de Itália, país da moda, principalmente lá em Milão, todos se arranjam bem, todos são bem cuidados e tudo, e ele dizia é engraçado e é importante nós cuidarmos do corpo, mas como é que cuidamos da alma, né? Temos o corpo limpo e como é que iluminamos a alma? E depois a parte também da adoração do Santíssimo. Ele diz que assim como nós, quando nos pomos ao sol, ficamos bronzeados, quando estamos diante do Santíssimo Sacramento, também não ficamos na mesma, não é? Ficamos santificados, né? E tornamos outro Cristo. Por isso há assim umas quantas frases muito, muito bonitas. Eu acho que mesmo assim a melhor de todas, entre aspas, ou mais basilar de todas, onde todas estas se encaixam, eu agora não sei dizer de cor, mas o tom não há nada mais triste do que não querer ser santo. Ou seja, a única coisa que importa, não é queremos ser santos. E deve ser isso que a gente deve pedir a Deus, a vontade, a consciência, a vontade e a deliberação de sermos santos. E eu acho que esse é o tom primeiro, sempre foi o seu objetivo de vida, e para isso a oração, a Eucaristia, o terço como oração, a confissão e depois a prática da caridade, quer seja com os seus mais próximos, quer seja com aqueles que ele não conhecia de lado nenhum, né? E pronto, depois há testemunhos agora que foram aparecendo, há quanto eu estar a ver muito o Carlo Acutis, depois aparecem muitos vídeos de Carlo Acutis. Então era a nona, lá a avó, a comentar que ele muitas vezes lá com as senhoras que trabalhavam lá em casa de manhã dizia que queria 15 almoços, ou um bocado assim parecido, que tinha assim num saquinho e depois ia parando antes da escola, e estamos a falar de uma criança. Não estamos a falar de um adulto, né? Claro que se calhar tinha outras condições de vida, ou que seja, né? Mas tinha essa... Penso que no funeral dele depois apareceram muitos sem-abrigo que ninguém sabia de onde. Claro. Isso é impressionante. Sim. É impressionante porque lá está, a caridade discreta, não é? Sim. Mas isso se quisermos, o sinal mais eloquente disso foi Pier Giorgio Frassati, ou seja, se quisermos, o primeiro sinal visível da sua santidade para aqueles que o conheciam, foi o seu funeral, em que a Piazza del Duomo, ou seja, a praça à frente da catedral, estava repleta de sem-abrigos. Naquele caso não era sem-abrigos, eram trabalhadores das fábricas, não é? Que viviam em bairros de lata, que não tinham condições de vida nenhuma, não é? Mas a catedral, ou seja, a praça da catedral, estava muita gente na catedral, porque a família do Pier Giorgio Frassati era uma família importante, ligada a muitos, tanto à política, como à comunicação social, como ao mundo empresarial, por isso estava muita gente comovida por um filho tão novo e tão como é que se diz, expectável de ser também alguém importante, mas o que chamou a atenção foi a praça da catedral estar a abarrotar de gente, né, que não era do mesmo mundo, e ele fazia, nessa parte da caridade, o Pier Giorgio, como era um bocadinho mais velho, já estava na universidade, fez mais obras, não é? fez mais coisas, não é? Até porque teve mais tempo, mas tinha esse particular cuidado, né? Aliás, o curso que estava a fazer, de engenharia industrial, um bocado assim parecida, a sua motivação para estudar para aquele curso era criar no meio industrial condições
em que fosse mais respeitada a dignidade da pessoa, a dignidade do trabalhador. Por isso, o seu estudo e o seu empenho, mesmo que fosse para cargos diferentes, mas o seu objetivo era cuidar, né, e valorizar a dignidade de cada um. Por isso, sim, a família e os amigos, ele era amigo, era bom rapaz, gostava imenso dos passeios, dos alpinismos, né? Houve uma cena que é engraçada, até anuncia também depois qual é que é o papel dos santos para nós, cristãos ainda peregrinos neste mundo, quando numa dessas atividades de alpinismo, ele ajudou alguém, um dos seus amigos que estava assim, meio preso lá no meio do alpinismo, então voltou atrás e ajudou a subir até ao fim. E depois começaram a dizer, fizeste-me um favor, então agora o que é que tu queres, o que é que não queres? Então começaram nessa brincadeira, quem é que deve o quê a quem, e o Père Jorge lá no final da conversa disse, olha, a única coisa que eu quero é o primeiro ir para o céu, tem que fazer tudo, tem que ajudar os outros a subir também esta montanha para chegar ao céu. Por isso, o único pacto que eu quero aqui com todos os amigos é o primeiro a chegar lá, tem que ajudar os outros a chegar lá também. E pronto, ele foi de facto o primeiro a chegar ao céu e com certeza ajudou não só esses amigos, mas ajuda também muitos outros amigos a fazer esse caminho como ele dizia numa das últimas fotografias em vida dele, ele está a subir uma montanha, ou está a subir ali uns pedregulhos. A fotografia é muito bonita, é preto e branco, mas muito bonita, mas ele depois pôs como legenda na parte de trás da fotografia verso il alto, em direção ao alto, né? E por isso foi assim quase como também a sua despedida, a sua mensagem da sua vida aqui deste mundo, e é de facto uma fonte de inspiração também para nós vivemos nessa direção, e é bom na juventude e não só, ou seja, há juventudes cada vez mais tardias, mas é bom que a gente não quer outra coisa, quer outra coisa. Eu acho que já contei esta história muitas vezes, mas uma vez estava, já há muito tempo, tinha a tua idade para aí, e estava a celebrar a missa ali em Santo António do Estoril, eu era padre de seminário, uma missa de semana normal, e apareceu lá um miudinho, que hoje é um matulão, mas na altura tinha para aí 5 anos, 6 anos talvez, e também se chama Nuno. Então estávamos lá na brincadeira, Nuno, eu acho que... Não, foi antes. Mas pronto, veio ao de cima o tom do São Nuno. Não tínhamos nenhum São Nuno ainda, então tínhamos que combinar e qual de nós é que tinha que ser o São Nuno, não é? Mas entretanto veio a hora da missa, então eu combinei com ele, a dizer, então muito bem, então no final da missa vamos rezar, vamos celebrar a missa e depois no final vem cá a sacristia para a gente decidir quem é que tem que ser o santo. Né? E ele lá disse que sim. Então no final da missa, já tinha esquecido da conversa, no final da missa ele lá chega à sacristia sozinho, assim com uma cara muito, muito fechada, a dizer, Senhor Padre, eu tive a pensar, tive a olhar lá na missa e não, eu não quero ser santo. E eu, bolas, que eu já estraguei uma vocação. Não queres ser santo? Mas como é que pode ser isso? Não, eu estive a olhar para os santos na igreja, estão todos paradinhos e cheios de pó. Eu não quero isso, né? Pronto, isso é uma imagem que, se quisermos, de uma maneira invertida, continua se calhar a ter a ser uma mesma base de bloqueio. Ou seja, nenhum de nós quer ser santo no sentido, se nós estamos incapazes de fazer milagres ou de curar quem quer que seja, ou ter uma sabedoria nas nossas, uma eloquência nas nossas palavras que converta aos outros, que consiga vencer todos os debates, ou criar uma obra qualquer em que haja muitos seguidores. Se calhar muitos de nós achamos que ser santo, não é ser este tipo de herói. E não é necessariamente, ou seja, a raiz da santidade é exatamente a mesma e todos nós já recebemos, que é a graça do Espírito Santo pelo batismo, e depois os elementos e os alimentos todos da vida cristã que todos nós vamos recebendo. Agora, em coerência e consciência, nós devemos viver com esta bitola, com esta medida e com este risco, e não nos reduzirmos, não é? A uma vida boa só, a uma vida razoável só, a uma vida equilibrada só. E é bom que estes exemplos de santos mais próximos de nós nos estimulem, ainda para mais, a não estarmos sozinhos. Não é? A mãe do Carlo Acutis dizia lá no final da canonização, quando estava assim com alguns amigos no almoço, ela dizia qualquer coisa do género: eu já tenho um bocadinho de mim no céu.
Uma parte de mim já está no céu. Por isso, agora é só que o resto chegue lá. Mas uma parte de mim, eu já sinto que uma parte de mim está no céu. E por isso nós sentimos esta companhia e esta colaboração e esta comunhão com todos os santos, ajuda-nos e liberta-nos, não é, a vivermos sem ansiedade, nós não chegamos lá pelos nossos méritos, nós não chegamos lá no tempo que quisermos, mas a vivermos numa paz, né, e numa comunhão de vida que nos ajuda a ter esta medida alta da santidade. Por isso, uma das coisas que a mãe, a Dona Antónia, dizia e diz muitas vezes é que o exemplo do Carlo Acutis estimule ou faça florescer uma nova geração de santos. Ou seja, que haja mais gente em todo o mundo, nas suas circunstâncias, a não querer outra coisa se não viver em Deus e viver para Deus, com estes elementos que são os mesmos desde sempre. Ou seja, ainda ontem, e para terminar, depois passo a palavra a ti, não é? Falar sobre as dificuldades de ser santo, mas ainda ontem tivemos a abençoar uma imagem de Carlo Acutis, que a Misericórdia de Cascais pediu para fazer, para ficar também para veneração lá na Igreja da Misericórdia, um bocadinho com aquela lógica da Misericórdia não ser apenas uma história de 400 anos ou de 500 anos, não é? Mas estar também continuamente voltada para o futuro. Por isso temos lá um museu belíssimo com peças do melhor que existe, mas temos agora uma peça que às vezes até testou um bocadinho por ser... mas pronto, como estão lá as relíquias do Carlo Acutis, eles acharam por bem pôr agora também uma imagem em veneração do Carlo Acutis. Uma imagem grande, 3D, 2D? Sim, 3D, uma imagem de 50 centímetros, 60 centímetros. Ok. Então, e pronto, estávamos lá na conversa e houve alguém que disse, e bem, ou seja... visivelmente é estimulante e é desafiante olhar para um santo de ténis, de calças de ganga, com uma agenda, com telemóvel, na altura não sei se havia muitos telemóveis, mas com o computador, não dava para pôr o computador. Não puseram a mochila, porque acho que não foi a tempo lá, o escultor dizia que demorava mais tempo para fazer a mochila também e era mais difícil, por isso fizeram o Carlo Acutis sem mochila lá dos seus passeios ou das suas peregrinações, mas dizia como visivelmente é impactante aquele personagem ou aquela figura, não é? E eu disse mais uma vez, atenção que não são os ténis que fazem um santo, nem são as calças que fazem um santo. O que faz um santo é muito simples e todos nós temos ao dispor, e o problema é depois as pessoas não quererem, não viverem, não saberem esta coisa, mas a missa, terço, confissão, e anunciar naturalmente, quer por palavras, no anúncio lá na catequese, se for essa a missão, quer por obras, não é? Se for também essa mais o seu carisma, a sua missão, mas viver tão Cristo que toda a sua vida é isso, ponto. Não é? Isso aí todos nós, qualquer que seja as nossas qualidades ou defeitos, qualquer que seja a nossa idade, qualquer que seja a nossa coleção de pecados, todos nós podemos fazer isso. Não para termos devoção ou veneração ou respeito de todos, não é? Mas para vivermos a vida que Cristo nos chama a viver. Por isso eu acho que a melhor das mensagens ou das palavras que podemos reter nestes dias tão felizes, não é? tão alegres, tão de igreja, isto é para nós. E não estamos sozinhos neste caminho, e temos provas e mais provas e mais provas que vale a pena arriscar tudo nesta direção. E agora temos ainda melhores companhias, não é? Companhias ainda mais, cada vez mais familiares, cada vez mais próximas, para vivermos deste modo. Sim. Não para dar nas vistas, não para chegarmos mais cedo, mas para vivermos a nossa vocação à santidade. O padre Rui de Jesus, eu espero não contar mal a história, mas foi assim que eu guardei. Conta aqui uma vez... Quando é assim, nunca digas o nome completo. Diz o Padre Rui, pode ser 53 Ruis, por isso assim. Agora já toda a gente sabe quem é o Padre Rui. Mas é uma história engraçada, que no pré-seminário, eu estava a falar com as mães dos rapazes que estavam no pré-seminário, e disse: olha, eu não quero que os vossos filhos sejam padres, eu quero que os vossos filhos sejam santos. Claro. E há uma mãe que diz: senhor padre, que horror! Sim. E pronto, que esta mentalidade do... O santo, o coitadinho que não tem amigo, o santo, o infeliz que passa o dia na igreja, e por isso depois a igreja reconhece-o, mas é bonito entender esta questão da santidade, que na verdade a santidade é sempre uma participação de Deus, não é? Essa participação da santidade de Deus, o santo dos santos, e por isso nós temos uma santidade pelo batismo, não é? Ontológica no nosso ser, e que depois
alguns são capazes de a viver na sua vida de maneira extraordinária, e depois, dentro desses, alguns são canonizados, não são reconhecidos. Portanto, há muitos mais, como falava há pouco dos santos ao pé da porta, os santos dos vizinhos. É bonito vermos à nossa volta exemplos de pessoas que, bem, esta pessoa é um santo para mim, é um grande testemunho. E não tem de ser canonizado, né? Não, sim. Isso é ótimo. E depois, além disso, depois existe outra coisa, que é todos os que estão no céu são santos. Se calhar tiveram que passar muitos anos no purgatório, né? Mas todos os que estão no céu já são santos, por isso temos essa comunhão dos santos. Se calhar não temos que aprender muito com os seus exemplos aqui na vida terrena, porque se calhar não são extraordinários na transparência da santidade de Deus, mas podemos ter a mesma certeza da mesma comunhão e da mesma intercessão que eles têm lá. Sim. A canonização, eu acho que também já falámos sobre isto, a canonização é um exemplo universal, ou seja, para toda a Igreja e para sempre. Ou seja, não se pode descanonizar. Daqui a 500 anos, o Carlo Acutis, a sua vida entre 91 e 2006, continua a ser um exemplo de um modo de viver a santidade e que pode inspirar, se vivermos da mesma maneira, muitas outras pessoas. Sim. E que será o mundo tecnológico já vai ser completamente diferente, se calhar os desafios vão ser outros, não é? Mas os santos canonizados pela Igreja, quer dizer que é para toda a Igreja em todos os cantos do mundo, não é? E é para sempre. Enquanto a beatificação, normalmente é só para o grupo, é só para a diocese, é só para a congregação, é só para o lugar da igreja de onde nasceu esse beato, e pode nunca ser inscrito no livro dos santos para a veneração universal. Por isso também não pode ser desbeatificado, pode nunca voltar a ser canonizado, pode nunca ter este caráter universal e eterno, entre aspas, tanto quanto a terra pode ser eterna. Já viram as virtudes, já analisaram tudo, e a beatificação já precisa do milagre, penso eu. Portanto, estes milagres na terra são sinal já de uma intercessão no céu. Mas a canonização normalmente abre um bocadinho o culto para lá da diocese. Para lá embora não seja proposto oficialmente. Por exemplo, quando o Papa João Paulo II foi beatificado, uma das notas que nós recebemos lá da Congregação dos Santos foi: atenção, só foi beatificado, significa que só pode ser venerado em Roma. E depois os da Polónia a dizer: desculpem, como? Pronto, só pode ser oficialmente venerado em Roma e na Polónia. E todos nós no mundo inteiro: desculpem, como? E ele dizer: não, só depois de ser canonizado é que pode ser publicamente. Claro que toda a gente tinha a devoção a João Paulo II, e nós construímos aqui até a estátua de João Paulo II, e nele era só beatificar, era só beato, mas de uma forma pública, permanente, só depois da canonização, deste caráter universal. Sim. Há um santo que eu acho alguma graça, que é o Frei Rafael Arnaiz, não sei se podem já ouvir falar. Não. É um terapista, também morreu novo, que era demasiado doente para ir para o mosteiro. Então tem assim uma história de querer ir, depois não pode ter sacrifícios, e depois, uma coisa assim, em espanhol, o Papa Bento XVI canonizou e disse que ele era um dos grandes místicos do século XX. Além de uma biografia, tem um livro de pensamentos que eu gosto muito, dos livros que me ajudou mais a rezar, de sempre. Mas ele tem uma frase, que é a frase assim mais conhecida do livro, no capítulo sobre a santidade, diz: é mais fácil ser santo do que ser engenheiro. Para mim tem graça, porque eu tive um ano em engenharia, depois saí. Mas, na verdade, eu acho que ele diz ao contrário: é mais difícil ser engenheiro do que ser santo, no sentido é igual. Sim. Mas qual é que é o que é que está por trás, o substrato? É que para eu ser engenheiro eu preciso de ser inteligente, preciso ter dons, preciso de estudar, preciso me aplicar. E para eu ser santo eu só preciso acolher. Isto é uma ideia interessante, não é? Sim. E tenho pensado nisso até nas confissões e tudo. Pensar: Deus quer me dar mais a santidade e a esta pessoa do que eu próprio quero, não é? E por isso não temos de estar a convencer Deus para nos dar a santidade, temos só de nós acolher a santidade que Ele já nos quer dar. Isto muda um bocadinho a lógica, não é? Então porquê é que não somos todos santos? Exatamente. Quando estávamos a conversar um bocadinho sobre este episódio, te lembraste logo de umas expressões e dos ensinamentos que o Papa Francisco colocou numa exortação apostólica, o Gaudete et Exultate, que na altura, com certeza, eu e o Padre Mendo também falámos um bocadinho sobre isso, mas agora... Já havia, vamos, na altura, foi 2018, o do Mendo não estava cá, Mas já de certeza que falámos sobre isso. Pois, que eu lembro de ter falado sobre isso.
Mas depois posso ver qual é que foi o episódio em que falámos do Gaudete et Exsultate na santidade para os jovens. Mas te lembraste logo de um capítulo sobre as dificuldades, não é? O Papa Francisco chama os 2 inimigos subtis da santidade. Subtis é muito interessante, não é? Porque nós que andamos aqui a tentar ser santos, quer dizer, a tentação pode tentar de muitas maneiras, não é? Mas a partir de um confronto direto de não queiras ser santo, não vai resultar, não é? Por isso, que maneiras é que ele põe aqui subtis para nós cairmos, não é? Tipo cascas de banana. Eu costumo falar até com os jovens muito do segundo, mas o primeiro também é muito relevante. Então, o primeiro é o gnosticismo. São nomes de heresias já antigas, já muito antigas. Portanto, e ver como é que hoje continuam com a mesma lógica, não é? Mas com uma máscara um bocadinho diferente, ou atualizada. O gnosticismo já desde Jesus, mas vinha sempre desta mentalidade do conhecimento, da gnosis, e muito de olhar para Jesus como um Deus desencarnado. Sim. Portanto, uma espiritualidade sem carne, até um bocadinho platónica de somos almas aprisionadas em corpos, e muito pouco esta antropologia cristã do corpo e alma, e por isso, pronto, o que interessa é este conhecimento místico que o corpo me vai desviando, e o ideal é afastar-me disso, não é? Portanto, e como é que isso é o inimigo da santidade? Porque vive de ideais, vive de projetos, de utopias, vive de... E às vezes é o que acontece, ou seja, se eu conseguir encontrar o ideal de vida fantástico, então a minha vida está ótima. Qualquer ser relativamente maduro percebe que isso não é assim. Né? Não basta saber, se não for posto em prática, se não for concretizado, né, nas coisas do dia a dia, dificilmente isso vai acontecer. Sim, o Papa tem aqui uma frase acutilante até para nós que estudamos ou estudámos teologia e que queremos até propor os conhecimentos às pessoas. O Papa diz: graças a Deus, ao longo da história da Igreja ficou bem claro que aquilo que mede a perfeição das pessoas é o seu grau de caridade e não a quantidade de dados e conhecimentos que possam acumular. Claro. Isso para nós que queremos sempre conhecer mais, até para pregar melhor e ajudar as pessoas, não é? Somos assim desarmados de... O que interessa é a caridade, não é? Mateus 25, não é? Sereis julgados pelo amor. Mas... E qual é que é o outro? O outro eu acho que está mais presente em nós, que é o chamado pelagianismo. O Pelágio era um homem que Santo Agostinho lutou muito, ali no século IV, V, que dizia que nós nos podemos salvar por nós próprios. Não é? Sim. Portanto, uma vontade, uma salvação sem esta humildade de perceber necessidade de salvação. Não é? No fundo, se eu conseguir ser perfeito, se eu conseguir não falhar, eu salvo-me por mim mesmo. Isto é completamente contrário à nossa lógica. Sim, mas tem uma lógica subtil de uma certa verdade, que é, se Deus é sempre o mesmo e dá o mesmo a todos, então aquilo que de facto é critério da nossa salvação é a nossa resposta, é o nosso esforço, é o nosso empenho. Por isso, facilmente nós conseguimos iludir, não é? e dar este tom, ou seja, depende de mim. Depende de mim, do meu acolhimento, do meu empenho, do meu esforço, da minha vontade, facilmente isto pode ser um discurso que depois se vai entranhando e que nos vai afastando de Deus, e por isso é que é subtil, porque se fosse uma coisa assim tão ostensiva ninguém cairia, mas se fores a reparar, a única variável, não é, da salvação não é Deus. Deus é constante, não é? A única variável é cada um de nós. Sim. Mas o problema é quando... Por isso é que tu és do Papa Francisco, eu sou do Papa João Paulo II. O Papa João Paulo II, no final do ano 2000, no final do jubileu do ano 2000, escreve uma carta um bocadinho, então, vivemos isto agora neste ano, então agora como é que vai ser o terceiro milénio? O novo milénio não é ontem. Então ele dá assim algumas prioridades para a ação pastoral. E a primeira é a primazia da graça. A segunda ou terceira é o apelo à santidade, não é? Mas a primeira é a primazia da graça. Meus amigos, tudo aquilo que eu vou dizer, para fazer, para não fazer, para nos preocupar, para não sei o que mais, tenha sempre isto assente. Primazia da graça, quer seja no início, quer seja no sustento, quer seja na produtividade, se quisermos, ou na fecundidade da ação. Por isso, aquilo que eu vou dizer assenta nesta certeza. Por isso, e quando nós
ao falarmos sobre o nosso empenho, as nossas obras, o nosso esforço, nos desligamos disso, de facto vem o plágio, e que chega a este exagero a dizer aos meus amigos, nós é que nos salvamos. Por isso, se tivermos uma vida reta, boa, esforçada, moralmente íntegra, seja, a gente vai para o céu de certeza porque nós já fizemos a nossa parte. Exato. Atenção, é pelágio com E, não se confunda. Sim, não é copa nenhuma, sim. Mas sim, no outro dia estava a falar, acho que pensei nos prefácios dos santos, disse isso outro dia numa homilia, que diz, quando coroais os seus méritos, sim, coroais os vossos, de Deus, próprios dons. Isto é desarmante, não é? Que é perceber, até o bem que eu faço é-me dado por Deus. E por isso sempre a primazia da graça. Mas aqui o Papa mas tu dizias que esse risco ou que esse inimigo é mais como é que se diz? Eu acho que é mais presente. Atual. Eu acho que é mais presente porque o Papa depois tem aqui uma lista de coisas sim, que são, e de facto nós conseguimos encontrar isso em nós ou à nossa volta. Então o Papa diz, manifesta-se em muitas atitudes aparentemente diferentes entre si. Primeira, a obsessão pela lei, não é? Porque quem cumpre a lei está salvo, não é? É como os fariseus. Segundo, o fascínio de exibir conquistas sociais e políticas. Sim. A ostentação no cuidado da liturgia, sim, da doutrina e do prestígio da Igreja. A vanglória ligada à gestão de assuntos práticos. A atração pelas dinâmicas de autoajuda e a realização autorreferencial. Tudo o que nos mete no centro, não é? Tudo o que desfoca de Jesus. Mas é curioso, depois, o grande texto da santidade, a grande carta, é sempre as bem-aventuranças, não é? E, portanto, o Papa depois faz um grande texto, uma longa homilia sobre as bem-aventuranças. É muito bonito. Eu já sei porque é que foi isso. Uma vez que fomos a Fátima, numa peregrinação aqui da paróquia, a caminhada espiritual que fizemos lá foi a partir dessas bem-aventuranças. Sim. Mas é bom para nós também para perceber que uma das marcas, ou a grande marca da santidade, tem de ser a alegria. Isso para nós, cristãos que andamos aqui há mais ou menos tempo, sim, quando nos focamos nestas coisas que acabei de ler, né, de pelagianismo e depois do gnosticismo também, são coisas que nos tiram a alegria, né? Tiram a alegria de ser cristão, a alegria de seguir Jesus. E não há nenhum santo, pelo menos se alguém encontrar e me mandar, um santo que não era alegre, não é? Mesmo a Santa Jacinta, que era assim um bocadinho carrancuda, vivia na sua alegria. E por isso, olha, quem quiser leia ou releia esta carta, 2018, chama-se Alegrai-vos e Exultai. Porque é grande nos céus a vossa recompensa. É verdade, vale a pena ler. E pronto, e muito mais havia a falar sobre a santidade, mas inverti um bocadinho a ordem, Padre Nuno, sobre esta sua semana. Ou gostava de acrescentar alguma coisa sobre a santidade? As pessoas, se calhar, não vão ouvir o podcast até ao fim, porque só ouvem a primeira parte, mas hoje fizemos ao contrário, porque começámos logo a falar da canonização. Não, esta semana, estes dias que passaram, foram dias de transição, por obrigações do calendário aqui da Paróquia de Cascais e mesmo da Paróquia de Carcavelos. A transição com o Padre Mendo e para ti foi sendo feita assim pouco a pouco. Já tens o teu quarto, já tens desde hoje já tens o teu gabinete ou o teu escritório, por isso foi um bocadinho essa coisa, foi marcada pela transição e por isso as coisas estão, quando estava cá o Padre Mendo, as coisas já estavam mais ou menos delineadas e cada um nos seus tempos livres, e tu já estás a notar isso, nós raramente estamos juntos, mas íamos fazendo as coisas, não é? Este ano vamos ter que recomeçar, ou seja, tem que vir para nós dois tudo e depois a partir daqui é que vamos dividindo, por isso as coisas estão a acontecer um bocadinho mais lentamente, mas é tranquilo, porque as coisas estão, mesmo se a gente agora tivesse 15 dias num retiro, não sei onde, porque o Patriarca chamou, o ano ia acontecer e íamos ter os grupos todos. E se calhar até melhor. Dificilmente não melhor, sim. Mas pronto, mas este início do ano, ou seja, de recomeço, de organização, de programação, já estamos a começar a também organizar o Day One, que é assim a festa de início do ano pastoral aqui na paróquia, por isso foi sobretudo marcado por isso, ou seja, ainda tivemos as festas do mar, este ano foi um bocadinho mais tardias. Não estava sempre na fila da frente, nos concertos?
Não era? Lá sempre. Por acaso, este ano não fui a nenhum concerto. Ou seja, estava tão com dores de cabeça e cansado e tudo que não... E este ano era tudo, eu pedia quase todos os dias que eu gostava de ouvir. Seja, havia muitos artistas bons com quem eu... Mas já estou a ficar velho. E por isso não deu para ir assim a todos os concertos. Mas pronto, fizemos a procissão do mar, de Nossa Senhora dos Navegantes, sim. Este ano calhou-te em sorte, estamos cá os dois. Habitualmente não estamos cá os dois, porque normalmente a procissão do mar calha na altura do Milonga, e por isso quem está no Milonga vem mais tarde e não chega cá a tempo da procissão, só chega a tempo da missa, e por isso eu normalmente ia sempre para o mar, mas pronto, nos últimos 2 anos, não, no ano passado, ou há 2 anos, já não me lembro. Houve um ano qualquer, assim, há pouco tempo, que choveu torrencialmente quando chegámos em terra, e eu estava a vir do mar, ou seja, eu estava vindo do mar e depois de repente começou a chover torrencialmente. Mas pronto, foi a procissão, foi um bocadinho para tu também sentires aqui um bocadinho como é que é esta vivência mais popular, no sentido bonito, não é? No sentido de parladas daquilo que são os ritos da Igreja, aquilo que são os sacramentos que nós administramos como graça de Deus para todos. Ou seja, há aqui uma fé entranhada nas pessoas, há assim uma devoção muito popular que nós devemos também saber reconhecer os sinais de Deus por aí, e não sermos pelagianos, não é? Achar que nós sim. ou gnósticos, não é? Por isso foi um bocadinho aqui a procissão do mar e pronto, e a programação agora do início, tivemos a reunião do Conselho Pastoral também, para começar a lançar aqui o ano, e pronto, é aquele misto de fazermos tudo o que está ao nosso alcance, do melhor que podemos e que sabemos, agora já com uma certa maturidade e experiência que nos permite prever, não é? Quais é que são as dificuldades, os desafios, se aquilo vai funcionar, se não vai funcionar, e ao mesmo tempo, que às vezes aquilo que me custa a mim, de confiança, de saber que organizamos umas coisas com um propósito, com um tipo de expectativa, mas depois Deus faz o que quer, faz o que quer com isso, faz o que quer sem isso, não é? Por isso é termos isto, não é? De darmos tudo o que temos, o que somos, o que podemos, com o intuito de servir melhor esta comunidade. Aprendendo com o que foi feito, mas olhando sempre para os desafios de cada tempo, e ao mesmo tempo e sempre confiar que a obra é de Deus, e por isso não sermos um obstáculo, não sermos assim um empecilho a que essa obra de Deus aconteça para lá destas nossas organizações. Por isso esta última semana foi de projeto, preparação, mudança, e pronto, e agora até ao final do mês de setembro é pôr isto a rolar nas várias áreas para continuarmos este caminho. Naquilo que foi programado e projetado, há muita coisa que, pelo menos a mim, me entusiasma, não é? Não porque vai ser muito diferente, mas porque eu espero que seja muito melhor. Porque já fomos arriscando nos últimos anos e este ano podemos crescer. Eles não ouvem isto, pronto. Eu já não tenho assim tanta esperança ilusionada na juventude, que passa rápido, mas de facto a Jornada Mundial da Juventude, o Jubileu dos Jovens, os campos de férias, a Missão País, isto vai melhorando tanto, que nós também nos vamos encharcando. Por isso pode ser também um bom, não é recomeço, mas uma boa reabilitação e rejuvenescimento de alguma pastoral de juventude, aqui como nós, nos moldes em que nós vamos tentando semear e plantar isso. Sim. Por isso há assim muitas coisas entusiasmantes. No calendário pastoral, não é? Também, sim, que queremos isso, queremos que todas as pessoas, à distância de um clique, sem grandes, não diria dois cliques, possam ter acesso a tudo aquilo que vai acontecendo, e poder a partir daí também sentir-se interpelados por Deus, não é? A usufruir, a participar e a construir, ou a ajudar a construir esta comunidade com muitos membros, com muitas obras, com muitos locais. Por isso, sim, com certeza vai ser bom, vai ser muito melhor do que aquilo que eu hoje consigo imaginar ou rezar. E a tua semaninha?
Então a minha foi muito parecida, com transições, fui eu o sujeito das transições. Não foi muito parecida porque eu nunca te vi, por isso estavas noutros sítios, se calhar a fazer as mesmas coisas, sim, mas foi pouco parada. É engraçado ver que ainda não tenho muitas conversas, ainda não tenho muito atendimento, ainda não tenho... E mesmo assim já está cheia a agenda. agenda. Mesmo assim já está quase cheia a agenda. E portanto pronto, deixa algum entusiasmo para ver como é que o Nosso Senhor vai montar isto tudo a seguir. Mas acho que é uma coisa boa, desculpa estar-te a interromper, né? que é poderes perceber que isto não é teu. Ou seja, eu na altura não sei se levava bem ou mal, né? Mas eu durante muitos anos eu era conhecido pelo padre de Cascais. Portanto, ninguém sabia que eu era o padre nos havia muitos, não é? Depois faziam confusão comigo, com o padre no Westwood, com o padre no Amador, com o padre no... Então era o padre de Cascais. Eu achava esquisito, mas eu preciso ter um título, sou alguém. Mas depois percebia que aquilo mais do que um título era mesmo. Não interessa quem é que ele é, ou seja, é o padre que nós vemos na coisa, que nós gostamos, que nós queremos ouvir, vamos lá falar. Por isso não é uma coisa muito personalizada, não é este específico, não é? Mas é o padre, e por isso tu já recebes um bocadinho também desta história, e com certeza que depois a tua individualidade, que é dom de Deus, não é? Foste criada à sua imagem e semelhança como ser único, não é? Com certeza que depois traz para bem de todos isso, não é? Mas perceber que já também és herdeiro, não é? As pessoas respeitam porque eu sou padre, ponto, não é? Sim. E por isso é também bom... Isso é fácil de ver com os jovens, não é? Porque eu tenho a idade deles e depois... mas tratam-me... com proximidade, mas também com respeito. Sim, nos escuteiros tivemos um jantarzinho assim simpático, assim, caseiro, com os escuteiros em que metade deles eram mais velhos que tu, não é? Só os animadores é que são um bocadinho mais novos. Verdade. Mas isso passa, está descansado, que como dizia o Dom José Policarpo, isso é uma doença que passa com o tempo. Seres novo. E tem mais coisas, desculpa, mais coisas. Não, já tens a posição do mar, pronto, foi... Não enjoaste? Não enjoei. Havia pessoas no bar que enjoaram, mas foi... Isso foi, pronto, natural, mas chato, mas... O mar estava muito... Não, aqui fora não, mas depois lá estava mais vento, sim. Estava mais ventoso, e depois tive aquele momento de oração para os barcos, que foi... Sim, mas um bocadinho em vão, não é? Porque com o mínimo vento, nem o meu barco percebia. Claro. Mas pronto, mas bonito, e depois as flores no mar e tudo. Sim. Mas havia lá um dos barcos de um dos pescadores mais conhecidos aqui na Terra, que o irmão dele, também pescador, morreu este ano, ou seja, entre as procissões. E por isso sei que foi onde eu fui. Sim, a família lá. Sim. Mas, portanto, isso foi bom também para ver a paróquia com outros olhos. As procissões são... E mais pessoas a vir e também poder apresentar. Mas houve duas coisas pequenas que o Padre não falou, que para mim que são boas para entrar, não é? A primeira foi, eu tive a olhar com calma para o calendário pastoral. Portanto, isso tiveste a escrevê-lo tive a escrevê-lo no computador, mas para mim é bom para perceber o que é a paróquia, o que é que faz, o que é que tem. Claro que é assim um esqueleto de se calhar pouca coisa, mas para mim também ajuda a perceber o que é que há em cada dia e poder entrar isso também no meu calendário, dentro do possível. E depois outra coisa foi que ontem tivemos assim, um primeiro almoço de padres a começar o ano. Não é? De padres da vigararia, não é? Foi uma reunião de vigararia, mas... E portanto é bonito estar a olhar para aqueles 10 padres, alguns que eu não conhecia, e por isso, pronto, são estes que vão trabalhar também comigo, assim, de modo um bocadinho mais alargado. Sim, só estávamos metade. Sim. Mas também é... Pronto, acho que é simpático pronto, conhecer e ser acolhido nesta fraternidade sacerdotal. Pronto, para começar também já o ano. Ainda não teve trabalho, muito trabalho, graças a Deus. Mas cuidado, começar... escusavas ter dito isso. Sim. Mas pronto. Não, mas vais ver, a partir deste domingo vais ver isto começar a cair à séria. Muito bem, estamos cá para isso. Então, vamos? Queres despedir? Queres dizer às pessoas que podem acompanhar, podem ver? Podem mandar sugestões por se nos virem mail. na rua ou por mail para vamos... Podcast só. Só podcast, porque nós podemos ter muitos podcasts, não é? Por isso é um mail só. Podcast, paroquiadecascais.org. Eu prometo que para a semana já sei isto melhor. Então vá, para perceberam bem o que é que o Padre Simão disse? podcast@paroquiadecascais.org. E quem quiser mandar mails para o Padre Simão também pode ser só psimão, sem acento, sem nada, @paroquiadecascais.org. E ele também já pode receber os e-mails. Não pode ser como eu, não responde, mas pelo menos recebe e pode ler.
Então, muito obrigado pela vossa atenção e disponibilidade. Vamos a isso. Vamos embora. Vamos